mais do que um hospital de referência que se destaca por especialidades. Nessa série, contamos mais sobre elas com uma lente focada no que é um diferencial, de dentro para fora do hospital. No episódio de hoje, a vanguarda e o cuidado integrado da cardiologia no HSI. A cardiologia do HSI sempre foi pioneira, desde a primeira coronariografia em 1974 até o uso de técnicas modernas. Nossa missão é uma só: garantir o melhor cuidado do seu coração. Doutor, olhando para esses 50 anos de cardio, qual foi o marco que você considera o maior divisor de águas para a cardiologia aqui no HSI? Eu acredito que o maior marco da cardiologia do Hospital Santa Isabel foi a vinda do professor Gilson Feitosa, que abriu uma série de possibilidades, contribuiu com a formação dos programas de residência médica, tanto de clínica quanto de cardiologia clínica. E se você olhar, isso é uma coisa meio sem paralelo, até no país, de você ter uma mesma pessoa que fica na liderança desses programas de residência médica, na mesma instituição, por um período tão longevo. Isso é um marco que dá uma identidade ao serviço e é uma escolha profissional de ter dedicado uma vida a uma instituição também. O que é uma cardiopatia estrutural e como ela se relaciona com a TAV? Como o próprio nome já diz, cardiopatia estrutural é quando existe alguma alteração na estrutura do coração. O nosso coração, eu costumo dizer aos pacientes, é um saco de músculo e funciona como uma bomba. E existem estruturas como as válvulas que mantêm o fluxo do sangue sempre em uma direção. A TAV é um procedimento para tratar uma cardiopatia estrutural, no caso, doença na válvula aórtica. Doutora Nayana, o HSI é referência histórica em cirurgia cardíaca, mas o que é um diferencial no pós-operatório para a recuperação definitiva desse paciente? Então, Matheus, a história da cirurgia cardíaca é recente, né? No Brasil, a gente começou a cirurgia cardíaca em 1956 e as UTIs começaram quase 15 anos depois. E a gente tinha muita ideia de que o que mudava o desfecho era o ato cirúrgico em si. Além de você precisar de uma equipe de excelência, você precisa de um pós-operatório de excelência, porque são nessas 48, 72 horas iniciais que você tem o maior risco de mortalidade. Doutora, a fibrilação atrial é um fator de risco importante para o AVC. Como o HSI atua nessa linha de cuidado? Mas antes de tudo, o que é uma fibrilação atrial? O coração bate em média 100.000 vezes por dia de uma forma organizada. O ritmo normal do coração é o ritmo sinusal. Uma vez que eu tenho uma alteração do ritmo, eu tenho diversos tipos de arritmia, mas o principal sintoma é palpitação. Uma vez que o coração chacoalha, o sangue não foi feito para chacoalhar, forma pequenos coágulos que quando saem do coração, por uma questão anatômica, o vaso mais propício é o cerebral e causa um AVC. E qual seria a melhor forma de fazer uma identificação precoce dessa fibrilação atrial? Então a gente vai começar num precoce, bem precoce, tipo prevenção. Como é que eu faço para não ter uma fibrilação atrial? Os fatores de risco que estão associados à fibrilação atrial são sedentarismo, obesidade, cigarro, etilismo, problemas de tireoide, genético também e genética. Como o time de cardiologia do hospital se integra ao programa My Day para oferecer todo esse cuidado preventivo? Quem vai contar isso agora pra gente é a doutora Marta. O hospital possui esse programa, o My Day, que oferece um atendimento individualizado ao paciente. Nosso time de cardiologia, ele realiza a consulta, com o paciente, e durante essa avaliação inicial, nós identificamos fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto, tabagismo, obesidade. Além disso, na consulta, nós realizamos a estratificação de risco cardiovascular do paciente, que é uma estimativa do paciente desenvolver doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos. Então, o programa tem essa ideia de fazer um check-up num único dia. É uma comodidade, né? Quando eu fiz, eu amei, porque assim eu resolvi tudo da minha vida de vez. Não precisei ficar ligando para marcar um, depois marcar outro, assim. E a concierge maravilhosa, uma querida, ainda teve lanchinho. Gente, abre um parêntese. Quando eu fiz uma ideia aqui no hospital, vocês acreditam que eu saí de mapa? Eu fiquei assim, chocado. E isso, durante a nossa avaliação, o exame físico identificou, que você estava com a pressão arterial alterada e no mesmo dia já tem essa facilidade de instalar o aparelho, Você realizou o exame, já vai ter seu diagnóstico precoce e o tratamento também antecipado. Você tem pressão alta? Não. Alguma cardiopatia? Não. O que faz seu coração bater mais forte? Minhas filhas, minha família, meu marido. Eu tive a oportunidade de realizar aqui na Bahia, em 5 de janeiro de 2010, a primeira TAV. Fizemos esse procedimento, foi um sucesso. Esse paciente viveu mais 11 anos com essa mesma prótese
e veio falecer da idade e de outras causas. E é importante falar que quando o doutor diz aqui, ele está falando aqui no hospital, porque a gente está gravando isso tudo aqui no Salão Nobre, no HSI. No Hospital Santa Isabel, exatamente. Inclusive, o serviço de hemodinâmica do HSI possui certificação internacional com selo diamante, mas na prática, como essa excelência se destaca nos casos de infarto e também nas doenças coronarianas crônicas. O selo diamante é um processo muito rigoroso de qualificação de um serviço. Você tem que ter vários protocolos institucionais maduros na assistência dos pacientes com doenças cardiovasculares diversas. Para um serviço ser qualificado como selo diamante, ele tem que preencher uma série de pré-requisitos assistenciais, eles não são apenas pré-requisitos estruturais. Você precisa ter uma estrutura adequada, mas você precisa, através de protocolos gerenciados, conseguir comprovar que você faz uma coisa bem feita. Então, por exemplo, vou citar o caso do infarto. Idealmente, você deve abrir uma coronária no infarto agudo com supra do segmento ST, que é um tipo específico de infarto, no máximo em 90 minutos. O Santa Isabel é tão rigoroso nisso que o nosso protocolo tem um tempo ainda mais curto. O nosso tempo ideal é que seja abaixo de 70 minutos. Caraca! Porque entendi. isso denota uma qualidade assistencial que começa desde o porteiro, em identificar os pacientes que têm eventualmente o auxiliar de segurança, o segurança, em triar esse paciente que chega com dor torácica, vai para uma enfermeira que faz a triagem, caminha para o médico, faz o eletro rápido, faz o diagnóstico do infarto e até a descida dele para a hemodinâmica e abrir a coronária se tiver ocluída. Então, isso que parece simples em palavras, é muito difícil de você conseguir estruturar para que um serviço siga todas essas etapas e ainda consiga fazer bem feito. Qual a jornada a partir do pós-operatório para esse paciente? O pós-operatório é um paciente crítico, que a qualquer momento tudo pode mudar. Então, a nossa busca sempre é antecipar qualquer complicação. Por que o paciente fica na UTI? Porque ele precisa estar continuamente vigiado. Não tem hora para acontecer uma complicação, pode ser na madrugada. E hoje em dia a gente tem esses dispositivos que monitorizam continuamente. A gente tem uma ferramenta que é super importante, que a gente foi vendo ao longo dos anos, que é o ultrassom point of care, que é o que a gente chama de POCS, que antigamente quando eu tinha, por exemplo, uma complicação que acontece em cirurgia cardíaca, a gente pode evoluir com um derrame pericárdico, ter um tamponamento e precisar de uma reabordagem. Antigamente você precisava acionar o sobreaviso da cardiologia, da ecocardiografia, para vir fazer esse exame, para você acionar o cirurgião para vir drenar. Hoje em dia a gente tem um aparelho de ultrassom dentro da UTI. Então o cardiologista que está dando assistência a esse paciente vai identificar essa complicação, acionar a cirurgia e abordar de forma precoce. O que o paciente pode esperar dos próximos anos na cardiologia aqui no HSI? Eu acho que a gente pode esperar um crescimento grandioso. Assim, o Santa Isabel, eu fui residente da casa, eu vivenciei ao longo dos anos a evolução e a gente vê como o Santa Isabel prima pela excelência, o quanto se busca. Assim, a gente tem a ferramenta de ter um ultrassom em cada UTI. A gente costuma dizer assim, a cultura da Santa Casa é diferente. Nós que fomos residentes daqui, que aprendemos aqui, a gente vê como é diferente às vezes de outros hospitais. E não é só tecnicamente, é também pessoal. A gente tem as UTIs que você tem a família o tempo todo com o paciente. A família pode ficar presente na UTI? Pode ficar 24 horas. Eu costumo dizer que a família ela não é visita, ela faz parte do processo do tratamento, porque você está num ambiente estranho, cheio de monitores, de dispositivos que você não entende o que está acontecendo e você tem uma pessoa ali que você conhece, essa recuperação se torna um pouco mais fácil. Fácil não é porque é um trauma. Mas eu entendo, muito grande, contribui no processo de recuperação porque você tem uma presença ali de alguém que conhece. Conhecida. A cardiologia é uma área de muita inovação, então a gente hoje cresce muito na vertente das doenças estruturais do coração. Então a gente trata coisas que no passado seriam inimagináveis, você poder tratar coisas sem fazer necessariamente uma cirurgia cardíaca. Você troca válvulas, trata lesões congênitas, trata coronariopatia de uma forma muito mais adequada hoje com ferramentas específicas. Para isso você precisa de investimento, você precisa ter qualificação profissional, você precisa estar sempre em contínuo desenvolvimento e é o caminho que Santa Isabel procurou no passado, faz no presente e no futuro certamente vai ter um caminho ainda mais promissor.